Declaração do imposto de renda pessoa física, esse é o assunto do momento. E eu vou falar aqui de uma dúvida muito comum, que é em relação à declaração de dependentes de pais separados. Os pais têm um filho e estão separados judicialmente. Como é que funciona a questão da declaração do imposto de renda em relação a esse filho que é dependente? Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade. Vou falar um pouquinho agora sobre esse tema aqui nesse vídeo. Acompanhe até o final, aproveita e já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal que tem muita informação relevante e importante para você. E em relação à declaração do imposto de renda pessoa física e dependentes nessa declaração, se você tem um filho, uma filha e está separado, o que acontece? A primeira informação básica: uma pessoa, um CPF, um filho só pode aparecer como dependente em uma declaração. Geralmente, como é que se faz aí na prática? Aquele responsável que arca com a maior parte das despesas, o responsável financeiro, geralmente é quem declara aquele filho, aquela filha como dependente. Mas em alguns casos que as despesas são divididas, o pai paga a escola, a mãe paga o plano de saúde e talvez até, se a gente fosse pensar em questão de ser justo, até seria justo que os dois pudessem declarar esse CPF dessa criança, desse filho, dessa filha como dependente e cada um deduzir as suas despesas na sua proporção. Porém, na prática não é assim que é permitido pela Receita Federal. A Receita Federal só permite que um ou outro responsável declarem aquele CPF, aquela criança como dependente. E aí começa a surgir aqui uma questão de diversos conflitos, falta de informação, desentendimentos. Por quê? Muitas vezes os dois pais, o pai e a mãe, eles querem declarar aquele dependente para poder deduzir as suas despesas, mas isso não é possível. Então aqui é necessário chegar em um acordo, em um consenso. Às vezes, num ano um declara, no outro ano o outro declara, para que ninguém fique sempre prejudicado, vamos dizer assim. E qual que é uma outra possibilidade também? Se um dos pais paga pensão alimentícia, aquela definida lá em acordo judicial ou na separação judicial de fato, aquela pensão alimentícia, ela pode ser deduzida também do imposto de renda. E aí, no caso de ter essa modalidade que pode ser deduzida, o pai ou a mãe que paga a pensão, ele pode declarar aquele filho como alimentando, mas não como dependente. E aí ele poderia deduzir o valor da pensão e somente da pensão alimentícia, mais nenhum valor. E o outro responsável, o pai ou a mãe que tem algumas despesas aqui que são dedutíveis, declararia esse CPF como dependente, aí poderia deduzir despesas com educação, com saúde. Dessa forma, seria possível. O que é que tem que sempre observar? Quem vai declarar esse filho, essa filha como dependente, para que o outro não repita a informação, porque o que é que vai acontecer se os dois, nós dois vamos declarar como dependentes e dane-se, vamos pagar para ver. Pagando para ver, o que vai acontecer? A Receita Federal vai cruzar essa informação, vai identificar que o mesmo CPF aparece como dependente em duas declarações e essas duas declarações vão cair na malha fina e vão ter que ser retificadas e refeitas e provavelmente apenas um dos dois vai poder colocar ali como dependente essa criança e o outro, além de ter que retificar a sua declaração, vai talvez aí gerar um imposto de renda a pagar, tem que pagar alguma multa por erro, enfim, por inconsistência na declaração. Os dois aqui que vão retificar a informação, se tiver imposto a pagar, já vão ter esse pagamento aí, porque está errado. Não adianta insistir aqui, querer pagar para ver, porque vai ter que pagar realmente, porque a Receita Federal ela cruza a informação. Então, antes de fazer a declaração do imposto de renda de cada um aqui, já precisa combinar, acertar previamente quem é que vai declarar o CPF dessa criança, desse adolescente como dependente. Lembrando, condição para ser dependente, filho até 21 anos ou filho até 24 anos que esteja cursando curso de ensino superior e que não tenha aí rendimentos elevados ou
aquela pessoa com alguma condição, uma deficiência, uma doença grave, algo que caracterize aí uma relação de dependência, tirando esse critério da idade. Então essas são as possibilidades. E para os filhos funciona da mesma forma, e no caso de pais separados, um dos dois apenas vai declarar como dependente. Até para os pais que são casados, apenas um dos dois. E às vezes tem diferenças salariais aqui, questão de retenções na fonte diferentes, e somente um dos dois é que vai poder declarar essa criança. Mas aí nesse caso, geralmente já se concentram as despesas em apenas uma pessoa, seja no pai ou na mãe, e aquela declaração do imposto de renda é que vai fazer todas as deduções e as possíveis restituições. E no caso de pais separados, isso precisa ser acordado previamente, ser combinado, ser acertado, seja de um sempre ficar como o responsável financeiro e a criança, o filho, ser dependente naquele imposto de renda, ou em cada ano um faz a declaração com o seu dependente. Isso precisa estar acordado entre as partes, tá certo? Espero ter esclarecido aí algumas das suas dúvidas. Se tiver mais alguma questão específica sobre essa situação, porque existem particularidades, existem acordos específicos, então pode ter situações aqui que eu não tenha citado, não tenha exemplificado. Pode deixar o comentário aqui que eu respondo, eu produzo um novo conteúdo, a gente vai construindo aqui o conhecimento e ajudando você a fazer a sua declaração da forma correta e pagar o menor imposto possível, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.